o fato de potencialmente poder chegar ao ministro do Supremo, acho que é o grande ineditismo que a gente nunca viu antes na República, alguma delação, colaboração premiada, ministro do Supremo potencialmente delatado. Dessa vez, estaria muito bem detalhada a relação do Vorcaro com um dos 10 atuais ministros do Supremo. Que tem os 129 milhões de motivos para não sair de casa de vergonha, se tivesse vergonha, porque se valeu dos cargos que ocupa para tentar dar proteção e não conseguiu a um bandido que é capaz de ligar para um ministro do Supremo, sob os olhos do procurador-geral, e perguntar qual é a novidade e em seguida deu para bloquear? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! E o jogo de xadrez envolvendo a delação do Daniel Vorcaro continua de vento em popa. Gente, tentaram de todas as formas enterrar esse assunto. Daniel Vorcaro, seguindo a orientação do seu antigo advogado, fez uma delação superficial, sem entregar nada, foi negada pela Polícia Federal, foi negada por André Mendonça. Obviamente, apenas a PGR do Paulo Gonet, que é o tarefeiro do Alexandre de Moraes, aceitou, mas eles entenderam que para poder ter benefícios, ele teria que entregar realmente os cúmplices de todos os crimes. Daniel Vorcaro, então, foi enviado para uma cela normal, onde ele surtou, um cara que está acostumado com vinho de 10 mil euros e degustação de uísque de 600 mil reais com as maiores autoridades do Brasil, não aguentou ficar numa cela onde a privada é um buraco no chão, surtou e falou que vai delatar todo mundo. E aparentemente o acordo dessa nova delação já vazou. Incluem pessoas importantes, ministros do governo Lula, imagina a bomba que isso não vai ser para esse governo. Pois bem, ministros do governo Lula, tem pessoas também da cúpula do Congresso, que eu também acho que quem cometeu o crime tem que ser preso, não importa se é direita, centro ou esquerda, mas, como você vai ver nesse vídeo, tem uma pessoa do STF. Até o ponto, a informação principal, assim, ela muda muito da primeira para a segunda, ela é maior, mais detalhada, ampliada, mais forte, inclusive muito. Foi exatamente a palavra que eu ouvi da diferença da primeira para a segunda, atingindo sim os três poderes, né? Atingindo, tem ministro do governo Lula, tem cúpula do Congresso Nacional e teria pelo menos um ministro do Supremo Tribunal Federal, além de lideranças também da oposição, né? Eu acho que olhando todo esse pacote, o fato de potencialmente poder chegar ao ministro do Supremo, acho que é o grande ineditismo que a gente nunca viu antes na República, alguma delação, colaboração premiada, ministro do Supremo potencialmente delatado. Dessa vez, estaria muito bem detalhada a relação do Vorcaro com um dos 10 atuais ministros do Supremo. Aí fica a pergunta, quem seria esse um ministro do STF que estaria envolvido com o Daniel Vorcaro? É só você pensar, quem é que teve troca de mensagens deletadas, quem é que viajou no avião do Daniel Vorcaro, quem é que visitou o Daniel Vorcaro na casa dele, quem é que fazia ligações com o Daniel Vorcaro, quem é que tinha uma esposa recebendo 3,6 milhões por mês do Daniel Vorcaro, quem é que tem um segundo contrato com o Daniel Vorcaro. Eu acho que está mais do que óbvio quem é esse tal ministro do STF que vai estar na delação. Então prestem bastante atenção. Na delação mais esperada da história do nosso país, vai estar o nome de um ministro da nossa Suprema Corte que destruiu a nossa democracia, que mandou prender centenas, milhares de pessoas inocentes, que censurou o nosso país, que causou o terror nessa nação. Ele era, até pouco tempo, visto como o grande herói, a muralha que salvou a democracia e o Estado Democrático de Direito. Só que talvez agora eles vão entender, nunca foi pela democracia. Foi autoproteção. Foi uma pessoa criando uma narrativa para poder se proteger e dizendo que estava protegendo a democracia. Tudo virá à tona. Esta delação do Vorcaro, esta sim, será a peça fundamental para a gente poder colocar o Brasil de volta nos trilhos. E graças ao trabalho da Polícia Federal de verdade e do André Mendonça, esse caso não foi enterrado. Apesar de tentativas do Dias Toffoli, do Flávio Dino, do Gilmar Mendes e principalmente do Alexandre de Moraes, que
vai ter que explicar o que foi que ele ficou de bloquear para o Vorcaro no dia que ele foi preso. O que foi que ele pediu para o presidente do Banco Central em 6 ligações no mesmo dia, próximo à prisão do Daniel Vorcaro. Tudo isso virá à tona. O Brasil vai ser colocado a limpo. Vai ser um período difícil daqui até as eleições, mas não podemos desistir. Nós vamos salvar essa nação. Alexandre de Moraes vai sofrer um impeachment. Os ministros do Lula vão também responder na justiça. E nós faremos maioria no STF e no Senado. E Flávio Bolsonaro na presidência. De uma apuração publicada pelo Lauro Jardins, que o ministro Alexandre de Moraes e a mulher, a doutora Viviane Bart de Moraes, têm circulado pelos eventos paralelos em Lisboa, do Gilmar Palusa, escoltados por 2 seguranças que, inclusive, ali fazem toda a inspeção do hall, do hotel onde eles estão, academia, restaurantes, enfim. Então, estão cobrindo ali a escolta e a permanência do casal em Lisboa. Acho pouco, 2 seguranças. Porque o Gilmar, quando ouviu o que ouviu do jornalista português, estava com pelo menos 8. E o Alexandre de Moraes, para frequentar o clube dele, ele usa de 6 a 8, aqui em São Paulo. Eu vejo nisso aí uma festa da versão degenerada do Clube dos Cafajestes. Nos anos 50, 60, anos 50, o Clube dos Cafajestes reunia alguns ricaços do Rio, muito jovens, 20 e poucos, 30 e poucos anos e tal, e eles se divertiam com coisas de gosto duvidoso, mas inofensivas. Exemplo, eles que o Baby Pinhatari, que era um ricaço lá, que estava a fim de se desligar da namorada, que era uma atriz americana, que estava no Copacabana Palace, eles passaram com os carrões lá, dando um go home para ela, para ir embora. Tá? Era uma brincadeira, repito, de gosto duvidoso, mas inofensiva. Esses não valem nada. E a sabugice do procurador-geral não tem limites. Um homem que representa o Ministério Público, encarregado de ajudar, contribuir decisivamente na punição de ladrões, né, ou de criminosos, ele faz uma pausa para pedir. Ele sabia que viria a pausa. Ele homenageia publicamente o Moraes, que está lá com a patroa, para ouvir os aplausos que eles jamais ouvirão no Brasil. Tenta fazer isso na Avenida Paulista. Vem passear aqui, Moraes. Vem passear para saber o que o povo pensa. Eles estão numa festa sem povo. Eles não saem de lá. Esses 2 seguranças devem acompanhá-los para ver se não são agredidos no elevador, no hall do hotel. Eles não saem por Lisboa, porque podem topar com um grupo de brasileiros, ou com uma dupla, ou com um brasileiro solitário, que vai dizer o que pensa do Moraes. Vai dizer, por exemplo, que os nossos jornalistas não conseguem perguntar o que ele fez do dinheiro, 80 milhões no mínimo, né? Parte do contrato assinado pela dona doutora Viviane, grande advogada, segundo o Gilmar Mendes. Como é que é? Ele usou um adjetivo interessante para qualificar o escritório dela. Muito respeitado, quer dizer isso, muito respeitado em Brasília. Então, ninguém sabe que existe esse escritório especializado em cortes superiores. Só esse tipo de especialização mostra que está tudo bandido, quem está lá dentro. E agora ele faz isso com um homem que tem dos 129 milhões de motivos para não sair de casa de vergonha, se tivesse vergonha, porque se valeu dos cargos que ocupa para tentar dar proteção e não conseguiu a um bandido que é capaz de ligar para um ministro do Supremo, sob os olhos do procurador-geral, e perguntar qual é a novidade e em seguida deu para bloquear? Isso. Então o que se aplaudiu lá foi o empregado do Vorcaro, contratado pela esposa, como ele deve se referir à mulher dele.
18 horas 15 minutos. Marcília sinalizou. Quer complementar, Marcília, rapidamente, para a gente fechar a questão? Eu fico me perguntando assim, esse seguro... Bom, primeiro que o Augusto falou que a patroa, né, é nada mais correto, né? Porque nesse caso é literal, é a patroa mesmo, tanto dinheiro que ela ganha... Ela dá dinheiro para ele. Ela dá dinheiro para ele, é a patroa, literalmente. Agora, esses seguranças, eu acho que é justificável que o Moraes tenha segurança, só que ele devia ter o segurança para proteger os outros do Moraes, né? Os seguranças deviam ser para o público. Proteger a lei, né? Proteger a lei, né? Evitar que o Moraes corrompa a lei, corrompa os outros. Deve ser isso, aí sim, que um segurança seria merecedor de estar nesse evento. Aliás, o assunto hoje pela manhã aqui é a sessão 301. Flávio vai na Itatiaia e diz que pede para Trump, Vance e Rubio não taxar o Brasil. Entretanto, a sessão 301 identifica no Brasil pontos onde uma nova taxação, tarifação, enfim, seja quase que inevitável por conta de condutas de governo e também do próprio Poder Judiciário. O Trump quer taxar o Brasil ou terá que taxar o Brasil em função da 301, PH? Olha, Pitoli, o que a gente pode dizer é que é uma junção de várias coisas, porque as tarifas também estão sendo utilizadas como matéria de pressão política. E o que a gente pode dizer é que nos últimos 5 dias o Donald Trump adotou uma postura. Jogou para o ar tudo que ele conversou para o Lula, as promessas do Lula não avançaram e o Lula acreditou que poderia, de repente, empurrar com a barriga. Tudo isso que eu estou dizendo porque, para ficar claro que a sessão 301, ela tem questões que precisam de fato serem investigadas de concorrência desleal com empresas americanas, e isso faz com que o governo brasileiro ou ele tome atitudes para mudar a sua estrutura e a forma que ele está trabalhando para essa concorrência, ou ele vai ser taxado. Mas a gente também tem que encarar isso da seguinte forma: Donald Trump e Marco Rubio estão declarando guerra contra Luiz Inácio Lula da Silva. Para a gente entender essa questão da sessão 301, por exemplo, Pitoli, nós temos alguns casos que apontam, por exemplo, trabalho análogo à escravidão dentro do Brasil. E isso utilizando justamente infraestrutura chinesa. Pois é, os carros elétricos da BYD, eles foram postos nessa investigação, quando os Estados Unidos, por exemplo, têm interesse de vender carros elétricos no Brasil. Mas eles vão utilizar qual tabela para isso? A tabela de quem está ali dando todos os subsídios corretos para os seus trabalhadores, pagando salários dignos, pagando os impostos certinho. Enquanto os chineses estão importando mão de obra para o Brasil, eles estão utilizando praticamente a escala 7/0 com esses chineses e não seguindo a legislação trabalhista brasileira. Então isso torna a concorrência desleal. E o que o governo americano entende, por exemplo? Peraí, você tá fazendo então com que o meu produto seja mais tarifado do que os chineses. Nós estamos seguindo as suas regras, as suas leis, e vocês ainda assim estão cobrando mais impostos, então vamos fazer diferente. Eu vou aplicar então mais impostos sobre os seus produtos, porque aí a balança ela fica equitativa. Também aí a gente precisa entender, Pitoli, quais seriam os próximos passos de tudo isso, até para saber se esse pedido do senador Flávio Bolsonaro seria atendido ou não. Nós teremos até o dia 1º de julho para o recebimento de comentários públicos sobre a taxação. E isso fica aberto, né, para escrutínio e, inclusive, esses comentários podem ser direcionados ao Congresso americano. No dia 6 de julho de 2026, nós teremos a realização de uma audiência pública formal para debater os impactos da medida. E aí, no dia 15 de julho, né, é a data, alvo e prazo final para a implementação definitiva dessa tarifação de 25% contra o Brasil. E aí, isso vai para a mesa do Donald Trump e cabe a ele essa decisão de dar essa canetada ou não, Pitoli. Agora, nós temos um outro ponto aqui que é necessário entender no meio de tudo isso. Quando a Suprema Corte derrubou os decretos do Donald Trump sobre a questão das tarifas globais que ele aplicou, ele falou: eu tentei fazer do jeito mais fácil, mas eu tenho outras ferramentas e vou utilizar a seção 301, que talvez vai ser mais punitiva para muitos países.
Na época ainda eu falei, acho que o Brasil vai se dar mal nessa. E é o que está vindo por aí, meu caro. PH, a gente pode falar da questão de direitos autorais, as piratarias do Brasil, a gente pode falar sobre o não combater a corrupção, ou quem combate é perseguido, a gente pode falar sobre, por exemplo, usinas de açúcar e álcool, né, dominadas pelo crime organizado. Eu acho que são vários os pontos apontados pela 301 que eu não vejo condição imediata do Brasil avançar no combate a essas questões, hein, PH? E Pitoli, olha só, todos esses pontos que você disse, vai bater aonde também? Na mesma questão envolvendo a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Por quê? O que os Estados Unidos querem? Eles querem ter aqui um hemisfério mais limpo e tirar o crime organizado de dentro da estrutura dos seus vizinhos. Por quê? Os seus vizinhos, políticos inclusive, estão utilizando o crime organizado como uma forma de enriquecimento ilícito e que isso prejudica os Estados Unidos da América. Então eles estão utilizando toda a zona de pressão do soft power americano. Você quer ter acesso ao grande mercado americano? Estou pegando as palavras do Trump aqui, obviamente. Você quer investir aqui? Você quer ter direito aos dólares dos Estados Unidos, a nossa economia, a nossa indústria, nossos produtos? Então você também tem que ajudar os Estados Unidos a continuar grande. Ou senão, você vai ficar do outro lado, mas sem acesso a tudo que nós podemos oferecer a vocês. E aí, quem tem material humano, quem tem uma economia forte, mesmo com todos os problemas que a economia americana tem, a projeção do dólar, entre tantos outros pontos, como principalmente o potencial industrial em vários setores, é quem vai dar as regras do jogo, né, Pitoli? Agora, e a história da indicação do embaixador pelo Marco Rubio também vai no mesmo sentido, porque ele vira um cão farejador, guardado o respeito aqui, é claro, né, um farejador para o que o Rubio está tentando combater em toda a América Latina, né, PH? Eu colocarei o perdigueiro, né, para quem, né, o perdigueiro. Olha só, Pitoli, de fato, tá? E é por isso que eu digo que o Donald Trump e o Marco Rubio declararam guerra abertamente ao Luiz Inácio Lula da Silva. Na sexta-feira, tive também, né, com o Silvio Navarro, pude comentar sobre isso. O Lula, ele disse lá no Sergipe que um tal Marco Rubio, que estava de conchavos e planejamentos, né, quando eu fui lá, não apareceu, que era falso. Na verdade, se ele estava conversando com alguém, era com o Papa para, né, ajudar o povo cubano ao invés de dar dinheiro na mão da ditadura. E isso pega mal. Acho que o Lula não percebeu que o mundo hoje é diferente de 2002, meus caros. Faz 25 anos quando ele ganhou a primeira eleição e ele está numa rotação antiga ainda das declarações públicas dele. E aí o que nós tivemos? Uma nova rodada estratégica dos Estados Unidos, que não é só no Brasil, tá? E isso daqui, percebam, meus amigos, é uma estratégia de relações internacionais, porque a Colômbia também estava sem embaixador já há um bom tempo. E agora o Donald Trump, no mesmo dia, indica ele, o Marco Rubio ali, um embaixador para o Brasil e um embaixador para a Colômbia. E ele faz isso no Brasil logo depois de dar ali a definição, as sanções em cima do PCC e do Comando Vermelho, e na Colômbia logo depois de De La Espriella vencer o primeiro turno. Então isso também está sendo utilizado como uma zona de pressão política. E aqui falando sobre o Daniel Pérez, aí que a coisa fica um pouco mais estreita em relação ao governo brasileiro. Por quê? Ele atualmente é o presidente da Câmara dos Deputados Estaduais da Flórida, ele é o Speaker of the House, como nós comentamos aqui nos Estados Unidos. Ele tem 38 anos de idade, tá? Ele é católico e está vindo com uma visão muito ideológica. Ele é conhecido por ser alguém muito próximo ao Marco Rubio, uma pessoa de confiança dentro da estrutura
política da Flórida, porque é muito comum aqui você ter o apadrinhamento também. Então o Rubio, talvez ele e o Ron DeSantis, que é o governador, são os dois maiores políticos, os políticos com mais peso do estado da Flórida, que hoje é um estado amplamente republicano. E o Daniel Pérez é alguém de muita confiança e um apadrinhado do Rubio dentro do Congresso floridiano. E isso, então, é um upgrade na carreira dele. Ele está deixando a carreira de parlamentar, está se afastando para ir para o Brasil ser esse embaixador. E o perfil dele, tá? Além de tudo, ele é formado em direito. E o Brasil está ali em grandes embates com o governo americano e com a justiça americana sobre a estrutura do direito e abusos que estão acontecendo nessa área. Então eles estão mandando um republicano feroz, marco-rubista e operador do direito. Então veja só o que nós temos aí. É uma guerra de pressão que o governo Trump está fazendo. Em 5 dias, então, recapitulando. PCC e Comando Vermelho terroristas, pressão sobre a seção 301 e um embaixador que vai vir com muita força para o Brasil. Agora, é saber se o Lula vai tomar a decisão aí de negar as credenciais do embaixador ou não, o que pode piorar ainda mais a relação entre os dois governos. E imaginar o seguinte, é um embaixador que vem para cá com o conhecimento que tem e vai perguntar quem é que foi que colocou o Elon Musk naquele inquérito? Quem é que tá, hein, PH? Você imagina um cidadão que conhece o mínimo do direito, vem na condição de embaixador e vai tentar entender o que acontece aqui do ponto de vista do Poder Judiciário. Ele vai... O relato que fará o Marco Rubio, né, embora o Rubio já saiba de tudo, deve ser ainda mais assustador, porque a verdade está aqui, salta aos olhos, né? Pois é, e Pitoli, aí a gente vê como tem aquele ditado, né? Quando o seu adversário ou o seu inimigo está errando, deixa que ele continue errando, né? Mas vamos aqui, ó, vamos falar baixinho para ninguém ouvir, tá, Pitoli? Baixinho. Mas ninguém tá ouvindo, não, só nós dois, PH. Só nós dois aqui, baixinho. Mas o Lula é burro, né? Ele vai cutucar o Marco Rubio, meu amigo. Na hora que ele falou aquilo na sexta-feira, eu falei, não, Lula, não é assim. Você vai dar ruim isso. Olha, a resposta veio a cavalo, viu? No dia útil seguinte, já veio aí a resposta, que foi ontem, né? Olha, Lula, eu acho que você tem que parar um pouco, porque o Brasil pode se prejudicar, né? Politicamente até é bom, mas o Brasil pode se prejudicar. Eu defendo a ideia dele dormir com o microfone na mão. Eu defendo a ideia. não perder tempo, aproveitar todas as oportunidades para ouvir o Lula. Maioria dos brasileiros aprova decisão dos Estados Unidos de classificar PCC e CV como terroristas, diz pesquisa. Pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta quarta-feira 4, mostra que a maioria dos brasileiros apoia a decisão dos Estados Unidos de classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Segundo o levantamento, 53,1% aprovam a medida, enquanto 44,7% desaprovam. Outros 2,2% não souberam responder. O resultado reforça dados divulgados mais cedo pelo portal 360. A pesquisa mostrou que 53% dos entrevistados consideraram a decisão norte-americana positiva para o Brasil, contra 33% que avaliam de forma negativa. Outros 14% não opinaram. Apesar da aprovação majoritária, os brasileiros se dividem quando o assunto é o impacto da medida sobre a soberania nacional. Para 47,7% dos entrevistados, a classificação das facções como organizações terroristas representa um risco à soberania brasileira por abrir margem para interferência estrangeira em assuntos internos do país. Já 44,7% consideram a iniciativa uma medida necessária para fortalecer o combate ao crime organizado. Outros 7,3% avaliam que a decisão tem caráter apenas simbólico e tende a produzir poucos efeitos práticos. A pesquisa também mediu o potencial impacto político da decisão dos Estados Unidos. Segundo o levantamento, 50,8% afirmam que votariam com mais facilidade em um candidato que apoie classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas.
Por outro lado, 33,6% disseram que teriam preferência por candidatos contrários à medida. Para 15,7%, a posição sobre o tema não influencia a escolha do voto. Os entrevistados também foram indagados sobre uma eventual decisão semelhante por parte do governo brasileiro. A proposta recebeu apoio de 55,9% dos participantes da pesquisa. Outros 40,8% se declararam contrários à classificação das facções como organizações terroristas pelo próprio Brasil. Já 3,2% não souberam responder. A Atlas Intel entrevistou 1.273 brasileiros entre 30 de maio e 3 de junho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Bom, mas e aí, você também apoia a classificação de CV e PCC como organizações terroristas? Participe nos comentários. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!